Fala aí pessoal, beleza? Gostaria de começar esse vídeo já falando que eu sou uma pessoa muito, mas muito mediana mesmo. Por exemplo, eu estudei em escola pública, eu comecei trabalhando em chão de fábrica, eu tive que pagar a minha faculdade e o critério foi o menor custo, então não a melhor qualidade. Eu nunca passei em um concurso e também nunca fui aprovado por uma federal. Quer mais exemplo de uma pessoa mediana? Eu nunca tive calçados de marca, eu nunca fui bom no futebol. Nunca fui um aluno popular, inclusive eu era aquele aluno meio boca aberta ali, que os outros fazem chacota, que os maiores batiam, coisa e tal. E eu nunca fui aquele aluno inteligente que se destacava entre os alunos. E aí você pode se perguntar, pô, mas como que você está trabalhando com dados aí nos Estados Unidos? Já teve outros empregos bacana também, sempre com análise de dados. E é isso que eu quero compartilhar nesse vídeo. Eu vou falar como foi a minha trajetória e o que eu acredito que realmente fez diferença durante essa minha trajetória profissional, que sinceramente de onde eu vim e aonde eu estou eu considero que foi de muito sucesso. Mas antes deixa eu me apresentar, meu nome é Bruce Fonseca e eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos e eu criei esse canal para compartilhar com vocês a minha rotina e dar dicas de como você pode evoluir na sua carreira também. Como eu vinha falando, eu sou uma pessoa mediana, meus pais são de classe operária, meu pai trabalha na mesma empresa há quase 40 anos, minha mãe a vida toda foi costureira, os meus avós vieram da roça, meus avós por parte de pai vieram de Angatuba para Sorocaba, meus avós por parte de mãe vieram de Piedade e Biúna para Votorantim, que é do lado de Sorocaba ali, todo mundo para tentar a vida, uma vida melhor para os filhos ali, trabalhando em indústrias, em fábricas. Então assim, a raiz da minha família é trabalho pesado, trabalho de roça, trabalho em fábrica, trabalho assim, serviços no gerais ali mesmo, né? Uma vida normal da maioria dos brasileiros que nós temos, e foi assim que eu comecei também. Eu comecei como auxiliar de logística nessa mesma fábrica que o meu pai trabalha até hoje. Mas antes disso, eu trabalhei quando eu tinha 16 anos de idade como ajudante de obras, e quando eu tinha uns 12 anos, até uns 16, eu ajudava minha mãe costurando mesmo. Inclusive eu tinha vergonha, porque na escola os caras me zoavam por ajudar minha mãe a costurar. Isso eu sempre tentei esconder dos amigos ali, senão tava feito bullying, né? E no trabalho, pessoal, era um trabalho pesado, eu fazia embalagem, tinha que passar esticável nas bobinas ali, era um lugar quente porque era uma fábrica de plástico. E quando eu olhava dentro do escritório da expedição, que era um escritório ali com divisórias ali, né? O pessoal tudo assim... todo mundo se divertindo, tomando aquele cafezinho, e aí o chefe chegava na sala, já dava aquela espalhada na roda ali, né? E aí normalmente o pessoal saía lá de dentro com uma lista e uma série de coisas para mandar a gente fazer algo para eles ali. E a gente fazia isso, me impressionava muito. E eu fui procurar saber o que eles tinham de diferencial. E naquela época, lá em 2004... o diferencial era você ter uma universidade, era você cursar uma faculdade, que isso destacava você dos demais. Eu falei, pô, eu preciso cursar, né? Mas o que cursar? E aí nessa mesma época, eu já ajudava o pessoal ali a fazer algumas coisas no sistema, apontamento de peças, né? E isso me deu acesso a conversar com as pessoas de TI, quando dava problema nos coletores ali, né, para ler os códigos de barra, né? E eu conheci uma pessoa chamada Wendel, cara que manjava muito de sistemas, e ele fazia umas programação em VBA muito doida ali para fazer uns relatórios. E eu falei assim, meu, quero fazer sistemas por causa desse cara. Eu fui estudar sistemas em 2005, e aí eu comecei a aprender programação. Aí nessa época eu já aprendi linguagem de programação orientada a objetos com Java, aprendi um pouco sobre banco de dados, arquitetura de hardware, essa visão geral de sistemas, e isso foi me alavancando lá nessa empresa que eu trabalhava mesmo. E aí eu era terceirizado lá, consegui uma vaga de efetivo, de auxiliar para assistente de logística, mas eu tinha que trabalhar à tarde, das 2 da tarde às 10 da noite, e eu tive que sair de sistemas que era à noite para estudar de manhã, que não tinha sistemas. Aí eu mudei para administração, e por isso que eu fui estudar administração. E aí trabalhei como assistente nessa empresa por mais 2 anos e meio, ficando lá no total uns quase 5 anos, não lembro ao certo. Mas em 2009 eu fui desligado dessa empresa, eu não estava num bom momento. Uma coisa normal que acontece com a maioria das pessoas, você não está num momento bom, não está bom para a empresa também. Quando não está bom para os dois, alguém tem que sair, né?
E eu fui desligado, tudo bem, tudo certo, conheço o gestor até hoje em dia, meu amigão. E aí eu fui pro mercado. Ainda em 2009, eu fui trabalhar numa empresa que estava abrindo e eu voltei para pro operacional. Eu virei operador de logística, então eu era assistente, já trabalhava no escritório lá de camiseta social, fazendo nota fiscal, coisa e tal. E eu voltei a usar a botona de bico de aço, calça e camisa cinza de sarja, mas eu tive uma oportunidade que, como eu já tinha um conhecimento já em banco de dados, VBA, programação, Excel, sistemas de parametrização mesmo, eu já ajudava muito o pessoal lá. Então eu emitia notas fiscais, tudo que era problema de sistemas, eles acabavam me envolvendo. Isso foi muito bom, porque eu fui aprendendo como a empresa trabalhava. E aí eu fiquei mais uns 2 anos e pouco nessa empresa, quase 3 anos, e em 2010, 2011 eu vi que eu não ia ter oportunidade, que eu tinha um sonho lá de virar analista nessa empresa. Eu vi que eu não ia ter esse espaço lá. Então em 2010 eu comecei a estudar mais, voltei a estudar Access, SQL em 2011, outras linguagens de programação também, e arrumei um emprego em São Paulo em 2011 e fui trabalhar em São Paulo. Trabalhava lá, fazia o dia todo fazendo queries de SQL para fazer a remuneração do bônus dos gerentes Santander do Brasil todo. Esse era meu trabalho lá basicamente. Como era uma consultoria, eu fui para a Lenovo, fiquei mais uns meses na Lenovo, aprendi muito. Naquela época a Lenovo estava em plena expansão, né? 2012, estava voando no Brasil, querendo ganhar mercado de todo jeito. E eu trabalhava no financeiro lá, dando apoio para o pessoal do financeiro ali, fazendo análises para eles de extração de dados e manipulação de dados, principalmente ali para automatizar ali os fechamentos mensais, que eram muitas fontes de dados. Isso me fez aprender muito lá. Logo na sequência eu fui trabalhar na Sky, naquela época que TV por assinatura era algo muito forte, porque era TV por satélite, né? Ou você trabalhava na NET ou na Sky. A NET era por cabo e a Sky era por satélite, que você tinha anteninha lá. E na Sky eu trabalhava num setor chamado inteligência em vendas e serviços, que a gente analisava todas as receitas e eventos que aconteciam com serviços e vendas do Brasil todo de uma forma geral. Inclusive o primeiro dashboard de 4G da Sky, que foi ali na cidade de Brasília, fui eu que desenvolvi com Excel. Era um dashboard ali todo dinâmico, cheio de gráfico velocímetro, coisa e tal. A galera adorava aquele tipo de análise. Em 2013, eu voltei a trabalhar na Case New Holland, onde eu fui para a engenharia de logística, que foi um setor que me fez crescer muito, gente, porque trabalhar com engenharia logística é um setor que você precisa reduzir custo da empresa. Então você sempre faz um projeto para aumentar a eficiência, para você reduzir o custo geral do produto, da produção de uma forma geral. Então eu tive ótimos gestores nessa época que sempre me orientavam a desenvolver projetos para reduzir custos. Por exemplo, eu tenho um sistema de pintura que eu preciso de muita mão de obra para fazer o apontamento correto nas peças. Aí eu fui lá, desenvolvi um sistema para eles, que inclusive eu soube que em 2023 continua rodando lá na empresa, e eu saí de lá em 2017, esse sistema é de 2015. Feito em PHP com banco de dados Oracle. E basicamente esse sistema reduzia a necessidade de apontamentos manuais das pessoas, mostrava onde que estavam as peças, aumentava a curacidade. E de uma forma geral, você precisava de menos pessoas para fazer aquela operação de rastrear os dados das peças ali do geral na empresa. Então você podia pegar essa mão de obra ali que não ia ser necessário naquele lugar e mover para um outro lugar para reaproveitar melhor. Então você tinha um saving nessa operação, porque essa operação, por exemplo, de pintura, reduzia aqui a quantidade de mão de obra necessária. Então, esse mindset de reduzir recursos, ser mais eficiente, eu aprendi durante esse tempo de engenharia de logística, com projetos de logística e projetos de manufatura, de montagem também. Em 2017 eu vi que era hora de eu sair dessa empresa, porque eu realmente não estava evoluindo mais lá. Apesar de ser um lugar que eu gostei muito de trabalhar. Fui trabalhar em uma consultoria. Cheguei nessa consultoria, eu vi que eu também não ia aprender nada a mais do que eu já sabia, porque eu ficava o dia inteiro fazendo SQL lá para validar dados, um lugar excelente que eu gostei muito. Até hoje tenho amizade com essas pessoas. E eu recebi uma proposta para ir trabalhar em uma grande empresa com um grande projeto de torre de controle, relatórios, Power BI, Data Science e tudo mais que alguém gostaria.
e fui para essa outra empresa. E chegando lá eu vi que era muito diferente do que o gestor prometeu para mim, e aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar na Air Liquide, uma ótima empresa que eu trabalhei no Brasil. Gostei muito de trabalhar, trabalhei lá com ótimos gestores, todos os gestores que eu trabalhei lá me ajudaram a evoluir muito e todos me desafiavam muito a estar evoluindo. E era legal que, assim como na CNH, que a gente sempre tinha que focar em reduzir custos, na Air Liquide também. Eu passei por 2 setores lá, e nos 2 setores a gente tinha que utilizar os dados para aumentar a eficiência da operação. Inclusive, nessa época eu conheci o Leonardo Karpinski, porque eu fui aluno de um curso dele em 2019. Depois eu indiquei ele para dar aula lá no curso, ele ficou uma semana lá com a gente em São Paulo, e eu aprendi muito com ele nessa época também. Ele me deu vários conselhos, almoçava com ele, e foi uma época de muito aprendizado. E ainda na Air Liquide, eu tive a oportunidade de implementar o Power BI lá, começar o Power BI no Brasil, porque fora do Brasil, na Europa, o pessoal já utilizava. E depois, quando eu vi que todo mundo já estava ficando bom de Power BI, ou seja, todos os setores já tinham Power BI, sempre tinha alguém ali que podia desenvolver um bom relatório, uma boa análise com Power BI. Eu pensei comigo, agora que eu já não dou tanto suporte para os outros setores, eu preciso evoluir. Então em 2020 eu estava estudando o R, mas eu não conseguia evoluir muito com o R, não fui com a cara da linguagem, cheguei a desenvolver alguns projetos de forecast ali para previsão de demanda, mas eu realmente não me dava bem com a linguagem. E por insistência de 2 amigos pelo menos, o Douglinhas e o Joviano, eu mudei do R para o Python. E aí quando eu mudei para o Python, a minha curva de aprendizado foi tão grande que eu já comecei a implementar projetos logo no começo de 2021, já implementar vários projetos já, como utilizar Machine Learning para curacidade de custos, para auditoria em pedágios que a gente pagava para a transportadora, para auditoria de fretes, para auditoria de rotas. Então eu comecei a utilizar o Python para muita coisa. E é legal que, assim como o Power BI lá, de ter essa cultura de usar o Power BI na Air Liquide Brasil, eu consegui deixar a cultura de utilizar o Python para análise de dados lá. Então hoje tem equipes que continuam desenvolvendo os projetos que eu comecei lá e já evoluíram muito mais até do que o que eu deixei. E eu fico muito orgulhoso de ter deixado esse legado lá. Mas se você for analisar de uma forma geral, isso é uma história comum de qualquer funcionário, de qualquer pessoa, porque nesses lugares que eu trabalhei, não veio ninguém falar para mim assim, Bruce, comece a usar Power BI, Bruce, comece a usar o R, Bruce, comece a usar o Python. Na verdade, isso veio de mim para as outras pessoas. Mas por que veio de mim para as outras pessoas? Eu sou um gênio? Não, que nem eu falei para vocês no começo do vídeo, eu sou uma pessoa mediana. Eu não faço nada excepcional, mas algo que eu realmente considero um diferencial na minha carreira foi estar atento ao mercado, ao que as pessoas estavam falando, quais movimentos, quais ferramentas as pessoas estavam falando, quais os conceitos ali, o que todo mundo estava falando ali sobre o assunto de análise de dados e estudar. Então eu olhava o que precisava fazer e eu ia aprender, mesmo que de uma forma devagar. Eu não deixei de estudar, eu estava contando só na Impacta, foram 13 cursos, depois eu fiz mais alguns 10 cursos ali entre K-Solution e algumas outras escolas que eu não lembro o nome também, sempre voltado à análise de dados e desenvolvimento web, que foi uma onda que eu surfei, que eu não fui tão feliz assim. E somando todo esse estudo e também ficar de olho ao movimento, de onde o mercado estava levando a gente, sempre me fez destacar, não por ser um ótimo profissional, mas sempre por estar olhando no que estava acontecendo antes das outras pessoas. Tem um amigo meu chamado Rogério, e o Rogério ele sempre falou assim para mim, Bruce, nas manadas lá das savanas africanas, todo mundo correndo lá atrás de água, lá os animais lá, todo mundo vai beber água, mas quem chegar primeiro vai beber água limpa, Bruce. E isso ficou na minha mente desde aquela época. Ele era meu professor na universidade, depois virou amigo pessoal, tocamos junto em banda, coisa e tal. E isso sempre ficou na minha mente, que eu sempre precisava me movimentar antes das pessoas. Ou seja, as pessoas estão falando agora em Machine Learning, eu já estava estudando em Machine Learning 2 anos atrás. Estavam falando em Python, estava estudando Python 2 anos atrás. O pessoal está falando em Business Intelligence, eu já estava fazendo isso há 10 anos atrás. E agora que Business Intelligence é uma obrigação, já estão falando de Data Science, eu já estou no Data Science também.
já desenvolvendo projetos desde 2021. E no que eu atribuo o meu sucesso de ter chegado aqui nos Estados Unidos, que eu vou contar em um outro vídeo, se vocês quiserem saber, é claro. Mas basicamente, resumindo todo esse contexto que eu falei da minha carreira, da minha trajetória profissional, ler o mercado, correr atrás de aprender, cobrir esses gaps que eu estava precisando, e o mais importante, beber água limpa, né? Que é o que o Rogério me ensinou, que é fazer antes dos outros. E isso me fez ganhar destaque, e ganhando destaque, pessoal, não foi só destaque, claro que eu tenho toda a base desse conhecimento, porque eu realmente aprendi. Não foi só fazer um gráfico antes de outras pessoas, mas ganhando todo esse destaque, contribuiu para a minha formação e o meu entendimento de como eu vejo a análise de dados para o negócio hoje em dia. Então, basicamente, o que eu faço hoje em dia é aplicar a análise de dados, ou data science, que seja, para resolver problemas de negócio, e não o contrário, empurrar um data science, um business intelligence no negócio. Não, não é isso. Eu uso para resolver problemas de negócio. E o que eu gostaria de passar para você é isso. Se você está em uma área, entenda o que está acontecendo naquela área, como que os dados podem contribuir. Veja o que precisa aprender para fazer esses dados contribuírem com você e com a empresa, que precisa ter um objetivo comum ali também, né? Não é qualquer coisa assim. E busque isso, pessoal. E claro, quando tiver a oportunidade, busque tudo isso, pessoal, antes dos demais, porque com certeza isso vai destacar ainda mais as suas habilidades, o seu conhecimento nessa área que você trabalha. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se chegou até aqui, comente o que você entendeu desse vídeo, se essa minha história te fez refletir e até te motivar de alguma forma, que eu vou ficar muito feliz de receber o seu feedback, o seu comentário aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar, que isso vai me ajudar demais e vai ajudar o YouTube a entender que o vídeo é relevante e espalhar o conteúdo para mais pessoas aprenderem também. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.